do Crazy Frog, né? O Yenz é o responsável por esse fenômeno. Então tem muita bagagem com produtos de massa, e isso ele trouxe para a Vuga como experiência. Então a Vuga hoje desenvolve jogos para Facebook e para mobile. Então basicamente nessas duas plataformas a gente trabalha com social games. Social games está muito atrelado com o Facebook, mas hoje ele virou um sinônimo de interatividade com os amigos. Então a gente utiliza social game para Facebook e para mobile. E a gente é um dos líderes mundiais nesse sentido, em números de usuários, penetração e tudo mais. Então a Vuga, ela deixa eu voltar aqui, ela é baseada em Berlim, nosso único escritório é lá, e temos hoje 6 jogos lançados, que são Diamond Dash, Bubble Island, Monster World, Happy Hospital, Magic Land, Brain Buddies, todos para Facebook, e Diamond Dash e Bubble Island para App Store. Legal também notar que o Bubble Island foi lançado ontem para iOS, e ele já está no top 1 de quase todas as App Stores do mundo. Então se alguém não jogou ainda, por favor. Então, com esses 6 jogos, em todas as plataformas, Facebook e mobile, nós temos 50 milhões de usuários ativos por mês. Quem ainda também não conhece as terminologias de jogos sociais e jogos online, é bom a gente começar a introduzi-los. Então, 50 milhões MAU, do inglês Monthly Active Users. Isso é bastante usado como parâmetro em medição de sucesso de jogos. Então, ou seja, a gente tem uma base de muitos usuários. Entretanto, somente 50 milhões de usuários se conectam todo mês, esses usuários únicos, para jogar nossos jogos no mundo. E esse é o nosso time da Vuga. Temos hoje 250 pessoas, 35 diferentes nacionalidades em Berlim. Então, apesar da empresa hoje, a gente considerar uma empresa alemã, baseada em Berlim, fundada por alemães, mais da metade dos funcionários hoje não são alemães. O que é muito interessante e é o que traz a gente para o próximo slide aqui que eu comento, por que tanta nacionalidade numa empresa? Porque a gente tem esse landscape, essa caixinha de areia, esse sandbox para trabalhar, que é jogos para todo mundo. Queremos criar jogos para todo mundo. Então a gente precisa ter diversas culturas dentro da empresa para a gente poder criar jogos para um mundo globalizado com diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes credos. E esse é o nosso mote, o nosso objetivo, criar jogos para todo mundo, porque a gente sabe que esses caras jogam. A gente sabe também, na verdade esses caras aqui são que, quando a gente fala de videogame e jogos, a gente liga diretamente aos hardcore players e consoles. Mas a gente sabe também que crianças também jogam. E mais que crianças, idosos também jogam. Todo mundo joga. O nosso mote é criar jogos para todo mundo, inclusive para essa mocinha aqui, que está entediada enquanto o namorado dela fica horas e horas no Xbox. E também queremos que essas pessoas também joguem nossos jogos. Queremos que eles tenham mais entretenimento para fazer em casa, além de um jogo de xadrez. Agora, com essa pegada de querer fazer jogos para todo mundo, você acha que essa senhora conseguiria jogar GTA? Esse é o nosso mote. A gente desenvolve jogos que sejam fáceis no começo para serem jogados e eles podem progredir a dificuldade para frente, porque a gente está introduzindo jogos para as pessoas. Então, pessoas que nunca jogaram antes têm hoje a possibilidade de jogar. Não com um controle desse tipo, seria impossível, né? Então, de novo, jogos para todo mundo. Esse aqui é o nosso estúdio, um pedaço dele, lá em Berlim. Mas o que a gente quer tratar aqui, depois de apresentar a Vuga, o que a gente faz, é como a gente desenvolve jogos. Hoje a empresa ela é dividida em 2 partes. Estúdio, que é o que a gente dá mais importância. Então, é o estúdio e o resto da empresa. Então, 70% hoje da empresa é totalmente dedicada a desenvolvimento de jogos puramente. A empresa inteira é de jogos, claro,
mas 70% é composta de gerente de produto, produtor, engenheiros de software, back-end, front-end, artistas, todo esse pessoal. 70% da empresa. Os outros 30% é composto de PR, marketing, operações, finanças, o RH, que dão suporte a esses times de desenvolvimento. Muito bem. Temos aqui os nossos jogos lançados. Como a gente desenvolve o jogo? Quando a gente vai criar um novo jogo, a gente decidiu criar um novo jogo. Dentro do estúdio, a gente divide todos esses jogos por produto. Então, nós temos um time dedicado para cada jogo. Dedicado, eu digo, totalmente independentes. O time do Diamond Dash é o time do Diamond Dash. Ele não tem interferência nenhuma com o time do Bubble Island, mesmo que eles sejam, por exemplo, para iOS. E como que são formados esses times? Basicamente, a estrutura básica de cada time é o gerente de produto. O que faz o gerente de produto no nosso time? Ele é o responsável para dar a cara do produto, para definir o game design, para definir também as regras de jogo, monetização. Ele que tem a visão geral de como vai ser o jogo. Ele mantém essa visão geral. Não define, mas ele mantém. Temos os engenheiros, e a gente define engenheiros como uma posição geral. A gente não define, por exemplo, como Software Engineer 1 ou Software Engineer 2. Todo mundo é engenheiro, a única diferenciação é que tem a parte de back-end e a parte de front-end, que faz sentido por conta de tecnologias diferentes também. Temos os artistas também. Hoje trabalhamos somente com jogos 2D, e isso significa ter artistas independentes dentro do time que, diferente de outras empresas, onde a arte é terceirizada, né, vamos dizer assim, terceirizada dentro da empresa. As outras empresas utilizam um departamento de arte, onde esses times de desenvolvimento entram com request. Então eles entram e pedem, ok, eu preciso de um personagem XYZ, ou eu preciso de uma tela assim, assim, assado. Na Vuga não. Na Vuga os artistas estão dentro do time. O artista é do Diamond Dash, é do Bubble Island. Assim como os game designers. Os game designers também dedicados para cada time. E o que significa ser independente, ser um time independente? Muitas pessoas me perguntaram, né, o que é essa independência que você tanto fala? Então, primeiro, não tem compartilhamento de recursos. O artista do Diamond Dash é o artista do Diamond Dash. O engenheiro do back-end do Diamond Dash também é do Diamond Dash. É claro que há compartilhamento de informações, que é mandatório. É uma empresa de jogos com diversos problemas que podem acontecer de novo num jogo novo. Tecnologia. Cada time usa a tecnologia que bem quiser ou que se bem sentir, achar confortável. Então tem, por exemplo, um time que todo mundo lá é expert em Unity. Por que não utilizar Unity? A Vuga não determina um framework, porque a gente acredita que o framework ele acaba engessando a empresa, engessando o time. Porque se você tem que utilizar um framework, acaba limitando a criatividade dos game designers, porque eles têm uma caixinha agora para trabalhar, ao invés de ter várias possibilidades que eles podem construir do zero. Metodologia também é outra coisa totalmente independente do time. Tem times que usam Kanban, tem outros times que não usam Kanban. Tem times que usam Pivotal para fazer tracking de bugs e tracking de issues, e tem outro time que pode usar Jira, por exemplo. E principalmente o que significa ser independente. O time toma a decisão, o time que guia o jogo. Então, o jogo ele é decidido pelo time e o gerente de produto ele tem que manter essa ideia do jogo. Manter e, claro, ver se é viável, há discussões internas de isso é o certo, isso é o errado, todo mundo tem que concordar. E através de dados, através de informações, é convencido o time e é convencido a empresa de que esse é o caminho a seguir. E apesar de ter o decision making é crucial aqui, porque normalmente as empresas têm um big boss que diz faça isso ou faça aquilo ou não faça isso. Essa é uma das regras que a gente tem
na Vulga. Faz sentido em inglês. Don't follow the hippo. Essa é uma das grandes regras que temos lá. E o que é não siga o hippo, né, de inglês? Não é o hipopótamo. Mas sim não seguir a pessoa mais bem paga da sua empresa. Então não siga as ordens dele. O time é totalmente independente. Então o CEO não determina qual que vai ser o próximo jogo a lançar, ou qual que é o estilo do próximo jogo. Ele simplesmente concorda através das informações passadas pelo time. O time ele acha que isso vai dar certo, acredita 100%, o CEO não tem nada contra isso. Ele não pode fazer nada, porque o time acredita. Eles são os especialistas em jogos. Muito bem, agora vamos lá para o nosso processo de desenvolvimento. A gente começa, como qualquer outro jogo, com a prototipação desse tipo. Então, primeiro, como a gente começa esse jogo? Como a gente decide, vamos prototipar um jogo? Existe na Vulga pessoas, existem times só prototipando, fazendo jogos, criando novos jogos, jogando tudo que sai na internet, jogando tudo que sai na App Store, e vendo oportunidades de mercado, oportunidades de game design, novidade, inovação, o que eles podem fazer para atrair novos usuários, o que não tem ainda na App Store, ou o que pode ser melhorado. E basicamente essa etapa, o foco dela é no game design, é achar a diversão, achar algo legal para o jogador. Nessa etapa de prototipação, esses times têm 3 pessoas no máximo, de 1 a 3 pessoas, sempre trabalhando em diversas prototipações. Então, não é um jogo que eles pegam e prototipam até o final, não, eles vão trabalhando várias vezes em várias prototipações para chegar em algo realmente palpável, que seja esse o produto que a gente vai seguir. E por incrível que pareça, essa etapa a gente leva de 1 a 5 meses, até 6 meses só para prototipar. E o protótipo é aquela coisa que vocês conhecem como protótipo. É simples, mas porém funcional, mas nada extravagante. Então, talvez quando você chega no produto final, no protótipo final, ele na verdade tomou 2 semanas de protótipo. Mas é que durante o caminho foi se estudando diversas oportunidades de game design, de mecânicas de jogo. Depois da prototipação, temos a etapa de produção, em que o game design ainda não está definido. O Diamond Dash, quando foi prototipado, ele tinha mecânica bem definida e tudo mais, mas ainda precisou-se trabalhar no game design, trabalhar mecânicas, novas mecânicas, e trabalhar com tempo, não tinha tempo antes. Então foram se adicionando mecânicas de game design durante a produção. E uma coisa fundamental na parte de produção, por favor escrevam isso, a parte fundamental na parte de produção é user testing. User testing é fundamental. Eu vou passar mais para frente também sobre o que é o user testing e a diferença de A/B test também, que é na outra etapa. Essa etapa de produção, o time já aumenta para 7 a 20 pessoas. É onde realmente a gente definiu o protótipo, a gente sabe, ok, vamos com esse jogo, vamos começar a elaborar gráfico, o back-end também, porque até então na prototipação a gente não precisa do back-end, a gente só trabalha no front-end. Então na produção a gente já começa a trabalhar com back-end, estruturar, ver qual SDK a gente vai usar, se já tem um SDK novo do Facebook, porque eles sempre mudam, ou mesmo da Apple, o que a gente pode usar. Então começa a exigir mais pessoas. E essa etapa, ele vai mais para 6 a 12 meses de produção, dependendo do tipo de jogo, dependendo das dificuldades e desafios encontrados no game design. Então o Diamond Dash ele parece ser muito simples, mas ele levou uns bons 9 meses para ser desenvolvido, realmente por completo. Porque a gente precisou achar a fórmula correta para fazer o sucesso que ele é hoje. Hoje ele tem 20 milhões de usuários, e não é à toa. Foi através disso daí, de game design, user testing. E na última parte, a gente tem o jogo live, quando o jogo está no ar, Facebook ou mobile e tudo mais, que aí a gente adiciona um outro layer, que é o A/B test. Na parte live ainda tem, porque os nossos jogos hoje eles são online, e dá para você coletar muitos dados, dá para você
usar todas essas métricas a favor de você e você poder definir ou melhorar o seu jogo. Então a gente continua desenvolvendo game design, continua alterando. Tanto é que tem fotos, você pode, se você joga algum dos nossos jogos há um bom tempo, você nota que hoje ele não é o mesmo jogo do que ele era há 6 meses atrás, ele já é diferente. Continuamos com o user testing, porque a gente vai adicionando features, então a gente precisa provar que aquilo é uma mecânica legal para o nosso usuário. Continuamos com isso e adicionamos também o A/B test para testar ao vivo é uma boa, mas live nos servidores e com os usuários que a gente tem. Então a gente começa a soltar informações para uma parcela de usuários para ver se eles gostaram de tal feature e aí depois a gente faz o release, a gente solta a feature para toda a base de dados. E aí nessa etapa a gente vai de 10 a 15 pessoas no time e pode demorar um mínimo de 6 meses e aí anos. Hoje o Monster World já completa 3 anos e para um jogo social com essa longevidade é bem difícil de encontrar. Assim como o Diamond Dash também, que está tendo uma longevidade absurda. Só que aqui não tem nada de novo, eu acredito, para vocês. Tem as etapas bem fixas, prototipação, produção e lançamento, vamos dizer assim. É uma coisa muito, talvez, comum para vocês. Entretanto, o que eu quero compartilhar com vocês é que o lançamento é muito, muito importante. Muito importante. Ele representa 80% dos nossos esforços. Apesar de a gente ter passado ali na parte de prototipação e produção, um ano e meio, prototipando e desenvolvendo um jogo, a gente não tem certeza se ele vai ser bom ou não. A gente nunca tem certeza, porque a gente ainda está, apesar de estar fazendo user testing, a gente nunca tem certeza se o jogo vai ser um hit. Então o nosso trabalho está aqui na parte live, que toma 80% do esforço de se desenvolver um jogo. E por que toma 80% de esforço? Porque hoje, jogo, principalmente para Facebook e essas plataformas móveis, são serviços. Quase 100% deles já estão migrando para esse modelo, serviço. Na Vuga, todos os jogos são tratados como serviços. O que significa que uma vez que você lançou o jogo, você tem que atender seu usuário toda vez. Você tem que satisfazê-lo toda vez que ele jogar. Isso é um serviço. Deixou de ser uma caixinha, um produto. Então, se você vê a história do jogo, ele teve 3 grandes passos. Primeiro era um software, em que era desenvolvido por programador, era uma coisa fã, divertida. E depois ele passou a se tornar um negócio, que ele cresceu demais e se tornou produto, era uma caixinha. O cara desenvolvia, ele gastava muito tempo na prototipação, muito mais ainda na produção, e aí pronto, live. Era um alívio para o desenvolvedor. Ele pegava o jogo, colocava na prateleira, acabou. Essa era ainda existe, claro, existem produtos ainda, mesmo na App Store, no Google Play, mas está migrando, quase 100% hoje é serviço. E aí, para a gente trabalhar com jogo, a gente tem que aplicar paixão. Temos que ter paixão para desenvolver os nossos jogos. E aí a gente desenvolve personagens super carismáticos, os jogos são muito bem feitos em termos de game design, eles são pensados, os jogos têm que ser divertidos. Lá na empresa a gente tem esse mote, ele tem que ser divertido, o game design tem que funcionar. Só que só paixão não consegue colocar um serviço no ar funcionando por muito tempo. Então a gente adiciona a parte analítica para fazer funcionar o serviço. O que é essa parte analítica? É utilizar métricas. Então, me traga dados e me comprove que isso funcione. Ao invés de só falar, vamos fazer isso porque é muito legal. Eu também adoraria fazer isso, mas a gente não faz dessa forma. Os dados e o A/B test que traz essa fórmula para a gente. Então a gente alia a paixão de desenvolver games, toda a parte divertida, para o usuário e para a gente também, que tem que ser divertido, com a parte analítica. E vamos começar então a falar um pouco da ciência, que é essa fórmula que a Vuga trabalha para desenvolver jogos. Então vamos falar um pouco dessa ciência que a gente tem. Primeiro, quem aqui não é familiarizado com
essas informações, essas métricas? Vamos lá. Então, quando você tem um jogo online, existem diversas métricas que você mede o sucesso do seu jogo. Então, algumas delas estão aqui, existem diversas. E vocês podem procurar mais. Aqui eu vou tratar de algumas para vocês estarem por dentro do restante da palestra. Então, DAU significa, do inglês, Daily Active Users. Basicamente, usuários ativos no dia, usuários únicos ativos no dia. E o MAU, como já expliquei antes, são os ativos no mês. Isso é uma fórmula muito coerente, porque o DAU é assim, normalmente, se seu jogo é saudável, se seu serviço é saudável, ele sempre vai ser uma porcentagem do seu MAU. Ou seja, o DAU vai ser normalmente 20 a 30% do que você tem de usuários ativos no mês. Isso significa um jogo saudável. O CPI não tem nada a ver com política, não é porque nós estamos aqui em Brasília, mas CPI é custo por instalação. Quando a gente começa a trabalhar com o jogo, fazer o marketing dele e tudo mais, a gente mede tudo, quanto que a gente está gastando para ter uma instalação de um jogo nosso. Então, a gente tem isso aí também. E por quê? Porque a gente compara quanto a gente está gastando para você instalar o nosso jogo, e depois a gente compara com o lifetime value. O que é esse lifetime value? É qual que é a média que um usuário que instalou o nosso jogo, a média, vai pagar durante toda a vida dele, a vida do usuário. Tá? Bookings. Essa é uma outra forma interessante também da gente falar de lucro líquido. Ou seja, o que são os bookings? Os bookings, imagina lá no Facebook, tem lá um item que ele custa R$10. Você, usuário, pagou o item de R$10, o Facebook vai tomar 30% desses R$10 e para mim vai chegar 70%. Esse 70% é o lucro líquido, chamado de bookings. Temos também cross-link. Como a gente tem 6 jogos, a gente começa a mandar usuários de um lado para o outro. E temos também user testing, que eu até expliquei para vocês na fase de produção, que basicamente é você desenvolve uma coisa e coloca para o seu usuário, para uma pessoa jogar. Então essa pessoa jogou, ela gostou? Você não sabe se ela gostou ou não. Você tem que captar as informações que ela passa durante o user testing. Então você desenvolve uma coisinha bem pequenininha, protótipo, funcional, dá para essa pessoa, capta as informações dela e você corrige seu desenvolvimento. Ok, então essa aqui é uma imagem fazendo user testing, a pessoa tomando notas de como a pessoa está jogando. Essa é da época do Brain Buddies. E a outra é o A/B test. Qual que é a diferença do user test? O A/B test funciona quando está live o jogo e você definiu alguma coisa já com o seu user test, você sabe que você vai adicionar uma feature assim, só que você precisa ter certeza. Então você tem 50 milhões de usuários, você pega essa feature e lança para 1000 usuários e começa a medir essa informação. Está funcionando? Não está funcionando? Qual foi a curva? Pô, deu certo. Deu certo, você abre a porteira e manda para os seus 50 milhões de usuários. Não deu certo? Você tira. Você só colocou para 1000 usuários. Você não tem chance de perder toda essa sua base de 50 milhões. Então, é basicamente você testar. Você coloca uma feature A e feature B. Qual que deu o maior resultado? Você empurra para todo mundo, abre a porteira. Mas vamos falar aqui desse live, do Game Design, User Testing e A/B Testing. Esse aqui é o esperado. Quando você lança um jogo, você espera que o crescimento de usuários por dia seja proporcional ao tempo. Você quer que ele vai crescendo conforme vai passando o tempo. E aí você lançou seu jogo. Ele foi até acima da curva. Ele começou a adquirir muitos usuários, ativos e tudo mais, mas de repente ele cai. Isso é muito comum, muito comum. Ele cresce, ele vai acima da curva e depois ele não se sustenta. No caso do Bubble Island, para quem não conhece, a gente até lançou agora a versão de iPad e iPhone, estava acontecendo a mesma coisa. A gente lançou
E ele começou a cair. Logo depois de alguns meses, ele começou a cair drasticamente os números de DAU, o que reflete nos nossos bookings também, e o que reflete nos nossos usuários ativos do mês. Ele começou a cair. Mas aí, o que a gente ia fazer? A gente desconfiou de que ou todos os níveis do jogo estavam sendo completos, assim, não tinha mais levels para se jogarem, ou os níveis começaram a ficar muito difíceis. Pois bem, a gente fez um A/B teste e lançamos o nível da semana. Então, toda semana a gente lançava um nível diferente, e esse nível era baseado em competição, então ele entrava por ranking com os amigos do Facebook. E imaginem só, daquela curva que estava caindo, começou a subir. Aí, é claro, a gente testou, fez o A/B test, funcionou, liberou para todo mundo, começou a subir de novo. E aí ele vai passando dos 2 milhões. A mesma coisa aconteceu com a introdução do Fireball. São boosts. Uau. Fireball. Então teve a introdução do Fireball, que era um boost que a gente não sabia se ia funcionar ou não. Mas quando a gente introduziu, viu que estava funcionando, a gente liberou para todo mundo. E a introdução de uma featurezinha aumentou em 90% a nossa receita com o jogo. Puta merda. Então, é claro, a gente não liberou isso aí para todo mundo, a gente testou. Não foi só o Fireball que a gente testou várias outras coisas. O que funcionou foi o Fireball. Liberamos para todo mundo e aumentou 90%. Monster World, vou começar a passar rápido por causa do tempo, tá? Monster World. Essa é a fazendinha mais monstruosa da internet, onde você pode plantar diamantes, cappuccino e refrigerante. Tudo que todo mundo queria, né? Então, o Monster World, ele começou também com uma curva bem acentuada. Na verdade, ele estava grande. E a gente começa a dividir as etapas do jogo, assim que a gente lança ele, quando ele está online e tudo mais, a gente começa a dividir essas etapas. Então, depois disso, a gente começa a trabalhar, isso a gente aplica para todos os jogos, e isso aí é o específico do Monster World, que é na interação, ou seja, adicionar novos conteúdos e fazer o polishing do jogo. Então, para você ter uma ideia aqui, a gente começou a introduzir nessa parte de interação, adicionar novas features, adicionar conteúdo, pequenos conteúdos para o jogo, que além de uma fazendinha, para aumentar esse nível de usuários. Então a gente começou a introduzir missões. Missões, você pega a missão, você completa as missões, você ganha a premiação, você pode compartilhar com os amigos, que são features importantes, apesar de parecerem chatas, mas são features importantes para aumentar os seus usuários. Para você poder fazer crescer o número de DAU. Então, para você ter uma ideia do nível de interação, aquele do lado esquerdo é o jardim de quando o jogo foi lançado, e esse é o jardim de hoje. Então, como eu disse, o game design muda. Não é sempre o mesmo jogo, porque a gente vai coletando os dados, a gente vai percebendo o que o usuário ele quer fazer do jogo. Ele se sente satisfeito, e é assim que a gente mantém esses usuários. Outra coisa muito interessante é que a gente tem métricas de tudo. Se vocês verem aqui é um funil quando o cara entrou. O cara entrou no jogo, a gente sabe quantas pessoas entraram. Daquele dia, daquela hora, daquele minuto. E a gente faz um funil. Então, se vocês verem aqui, do número 5 ao número 6, o cara jogou 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. E a gente perdeu, ali do 5 para o 6, 1,3% das pessoas que chegaram no nível 5. Ou seja, em 5 minutos de jogo, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Ou seja, a gente tinha que corrigir isso. A gente percebeu que a colheita do refrigerante estava muito alta. Então a gente mudou de 5 minutos para 3 minutos. O botão de convidar amigos. Esse botãozinho aqui nessa lado. Me diga uma coisa, quem clicaria aqui no primeiro botão para convidar amigo? Quem clicaria aqui no segundo botão? E no terceiro? Pois é. É bem dividido, né? Esse foi um teste que a gente fez para alguns usuários
teve 111 cliques no primeiro, 104 no segundo, 100 no segundo e 104 no terceiro. Isso significa que tem 6% de diferença entre o pior e o melhor. E 6% de diferença, quando a gente se fala de milhões de usuários, clicando nesse botão, são alguns bons usuários que a gente deixa de ganhar se a gente vai pela pior opção. Então a gente foi pela parte de interação e a gente cresceu essa curva. Temos agora o foco em monetização. Passar rapidinho aqui. Depois de a gente ter o jogo bem redondinho com várias features, a gente começa a trabalhar na monetização. Só depois a gente pensa em ganhar dinheiro. Aí a gente pegou essa tela aqui e mudou para essa. Vocês viram a diferença? Vou botar aqui só para ver. Teve um maisinho pequenininho, que intuitivamente significa adicionar novas varinhas. Sabe o que esse maisinho fez com o nosso jogo? Aumentar em 22% o nosso lucro. Em 22%. Então detalhes importam. Então aquilo que eu estava falando, se passar rapidinho o jogo começa fácil e a gente vai para a parte difícil. Conforme o usuário vai avançando no jogo, ele vai tendo mais desafio. Por quê? Tem que começar fácil porque a senhorinha lá do começo do jogo, no começo da palestra, ela não joga. Então elas têm que saber como jogar, a gente tem que ensinar como jogar. Outro exemplo aqui foi a introdução dos vulgos dentro do Monster World. Os vulgos, na verdade, eles funcionam como um combustível para a criação de novos itens. Ele, na verdade, começou como um combustível que você colocava nesse robozão e ele colhia todas as plantas, ele, na verdade, fazia crescer todas as plantas do seu jardim automaticamente e também colhia. O que era uma feature interessante. Mas você usar um vulgo que é pago somente para colher suas plantas não parecia muito interessante. As pessoas não estavam interessadas em comprar vulgo. Então a gente introduziu até o crafting. Crafting é uma mecânica até hardcore, se você pensar. A gente introduziu uma mecânica hardcore para jogadores mais avançados que utilizam um vulgo para produzirem itens que a Roberta, que é esse robozinho, fica pedindo sempre. Então, a gente, com um vulgo mais um refrigerante, dava o saquinho de balinhas. E era único, você podia só conseguir isso fazendo crafting. E essa aqui é a nossa curva. São 2 itens vendidos, é vulgo e as varinhas mágicas. E quando a gente introduziu o crafting com o vulgo, deu uma alavancada enorme nas nossas vendas. E ali aqui vocês podem ver quando a gente adicionou mais nas varinhas. Ele começou a crescer e aumentou também. Ou seja, a gente começou a estabilizar o número de usuários, porque nessa fase a gente estava só gerando lucro. E depois a gente entra na parte de cross-link. No Diamond Dash, ele tem 4 vidas, 4 partidas para você jogar. Se você quisesse adicionar uma quinta possibilidade de partida, você ia para o Monster World, jogava até certo nível, plantava a planta de coração, e depois que você colhia tantas vezes, ele te dava mais um slot